Bom dia, então, me chamo Graziane da Silva Brum, estou aqui hoje para apresentar, né, a minha pesquisa de dissertação, que tem como título Estratégias Bioclimáticas Passivas de fácil aplicação e baixo custo para habitações autoconstruídas em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, no qual eu desenvolvi a minha pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Tecnologia, programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Tive como orientadoras a professora doutora, orientadora, professora doutora Giane Campos Grigoletti e co-orientador o mestre Paulo Rogério Lemos, que hoje não pôde estar presente porque ele não se encontra no Brasil. Então, fazendo uma breve introdução, né, do meu estudo, da minha pesquisa, do qual eu desenvolvi, né, eu queria desenvolver o meu estudo a partir de um olhar para autoconstrução, tá? Para aquelas famílias de baixa renda que autoconstroem. Então, a partir disso, eu comecei a olhar o nosso cenário atual, né? Como que essas pessoas estavam amparadas? Será que estava tendo um olhar para essas autoconstruções e de que forma a gente poderia qualificar essas autoconstruções? Então, no Brasil, o desenvolvimento socioeconômico desigual tem causado um grande déficit habitacional, principalmente entre as populações de baixa renda. Historicamente, as políticas públicas favorecem as classes mais altas, agravando a precariedade das moradias nas áreas urbanas. Hoje, o país enfrenta, então, um déficit de mais de 5,8 milhões de moradias, a maioria precárias, voltadas para as famílias de baixa renda. Então, essas construções é uma prática comum para essas famílias, permitindo o acesso a essas moradias autoconstruídas, né? E essas moradias autoconstruídas, elas acabam sendo construções de baixa qualidade, sem uma supervisão técnica e em condições muitas vezes inabitáveis. Então, a minha pesquisa, o meu estudo, ele realmente é voltado para a gente, que maneira eu poderia contribuir para melhorar o que já existe, essa autoconstrução que já foi feita por esses moradores. Então, o meu cenário se dá em Santa Maria, então eu tive o foco em Santa Maria, no contexto específico, onde Santa Maria aponta, segundo dados do IPLAN 2022, né, que existe um grande número de moradias que são consideradas irregulares nas cidades, ou seja pelo lote, seja pela área de risco, imóveis que não constam nos dados, então, e elas não estão conforme as diretrizes que é necessária. Então, a partir disso, a minha dissertação, ela foca na aplicação de estratégias bioclimáticas. Então, o que a gente pode fazer para qualificar essas habitações autoconstruídas, né? Então, ter esse olhar. Então, eu trago esse olhar com as estratégias bioclimáticas para melhorar a qualidade e eficiência energética das habitações autoconstruídas, com o objetivo de proporcionar um melhor conforto para essas residências, porque eles vão construir. E agora, com a minha pesquisa, que eu pude andar nos bairros e conversar muito com as pessoas, eles vão construir com os recursos que eles têm, do jeito que eles têm e da maneira que eles conseguem e no tempo que eles conseguiram executar. Então, por que não trazer esse olhar qualificando essas residências através de estratégias bioclimáticas? E quando eu trago estratégias bioclimáticas, a minha pesquisa toda foi pensada em estratégias bioclimáticas
de fácil aplicação, porque não adianta também trazer muita tecnologia e essas pessoas elas não vão ter o recurso necessário para fazer essas adaptações, né? Então, realmente estratégias bem voltadas a paredes, coberturas, materialidade. Então, trazer essas estratégias bioclimáticas passivas de fácil implementação, de baixo custo, específicas para o clima subtropical úmido de Santa Maria. Então, a gente trazer realmente esse olhar para Santa Maria e para o clima de Santa Maria. E, a partir disso, aplicar essas estratégias para qualificar essas residências. Então, o meu trabalho, ele se justifica justamente por isso. Porque, devido ao cenário, né, que existe, do grande número de autoconstruções no Brasil, assim como existe, sim, muitos programas de assistências e financiamentos, tá? Só que muitos deles, eles não dão um olhar específico para qualificar totalmente essas residências, até porque muitos têm que estar enquadrados em alguns padrões, padrões de rendimentos, que muitas famílias não estão enquadradas. Então, o olhar é realmente trazer as estratégias bioclimáticas para a gente tentar qualificar. E o que se justifica foi eu poder conhecer o cenário e conhecer o meu orientador que desenvolve na cidade de Santa Maria. Ele qualificava essas autoconstruções apenas com parceiros e voluntários, e ele conseguia desenvolver esse trabalho. Então, apesar de nós termos programas de assistências e financiamentos, muitas vezes nem todos têm esse acesso ou não se enquadram nas condições de diretrizes, né, que os programas exigem. Então, o objetivo da minha pesquisa é propor estratégias bioclimáticas passivas de baixo custo para melhorar as melhorias autoconstruídas em Santa Maria, considerando o clima subtropical úmido. Os meus objetivos específicos é descrever o panorama da autoconstrução, né? Então, em relação ao Brasil e Santa Maria, identificar quais as normas e programas de apoio para melhorias em habitações de baixo custo e eficiência energética, analisar o contexto socioeconômico de Santa Maria, focando em habitações autoconstruídas, definir estratégias bioclimáticas passivas adequadas para Santa Maria e, a partir disso, então, desenvolver essa cartilha técnica, né, que seria o meu produto final, tentar desenvolver essa cartilha técnica com essas estratégias, direcionando elas para quem? Para profissionais, né, de áreas afins da engenharia, mas também para moradores. Então, uma cartilha de fácil acesso para todos, para poder aplicar essas estratégias bioclimáticas. Então, o método que eu usei, o meu método da pesquisa, a metodologia da dissertação inclui um estudo exploratório em moradias autoconstruídas em Santa Maria, utilizando técnicas qualitativas, como os levantamentos físicos e observação direta. Então, a minha pesquisa ela tem uma natureza de pesquisa aplicada, abordagem qualitativa, objetivos de pesquisa exploratório e procedimentos de pesquisação e bibliográfica. O meu método, então, da minha pesquisa ele é dividido em 7. A primeira etapa é a definição dos bairros e as autoconstruções. Então, essa primeira etapa, eu fiz a escolha dos bairros, as visitas iniciais, para ver quais residências que eu conseguiria fazer essas análises e conseguir um diagnóstico. E isso só foi possível com a ajuda do meu coordenador, então, que já desenvolvia
esse trabalho, e então eu consegui ter acesso em alguns bairros diretamente com os líderes comunitários. O segundo momento, então, é o de levantamentos, tá? Onde eu começo a desenvolver, então, essa pesquisa exploratória que é em Santa Maria, nos bairros Quilômetro 3, Parque Pinheiro Machado, Nossa Senhora de Fátima e Nova Santa Marta. A partir disso, eu vou utilizar uma técnica de pesquisa uma pesquisa qualitativa, onde eu vou até as autoconstruções e lá eu começo a observar questão do lote, o local, o posicionamento da edificação no lote, o tamanho das esquadrias, vegetação, materiais, recuos, os levantamentos todos que eu realizo métrico e fotográfico, assim como também numa etapa 3 eu realizo entrevistas com os moradores das residências escolhidas para entender as necessidades habitacionais, conhecer os moradores e saber da opinião deles sobre qualidade do conforto, eficiência energética da moradia, saber um pouco como que se deu a construção dessa edificação, se eles entendem como que está posicionada a questão do lote deles no terreno, se eles entendem que a casa deles no verão é muito quente, é muito fria. Então, eu começo a entender um pouco mais do dia a dia deles. Na etapa 4, então, eu tenho a estruturação dos dados, o tratamento e análise dos dados obtidos nas etapas anteriores, então eu começo a fazer um tratamento de tudo que eu consegui coletar, e na etapa 5, então, a estruturação das estratégias e custos. Por quê? Não adiantava também, como eu já falei, me deter em estratégias muito mirabolantes, com muitas tecnologias, se depois a gente não iria ter recursos para daqui um pouco desenvolver essas técnicas a partir desses diagnósticos que eu percebi nas residências. Então, eu me detive realmente nessa questão de parede, cobertura, vegetação, tamanho das esquadrias, se as esquadrias estavam posicionadas no lugar certo, o vão de iluminação, o vão de ventilação, para a gente poder, pelo menos, dar um pouco mais de dignidade e um certo conforto para os usuários dessas residências. Então, a fase 5, daí entra realmente a questão de custos, porque daí eu fui fazer um levantamento, fiz os diagnósticos do que as pessoas, os usuários necessitavam e fui pesquisar realmente quanto que custaria para fazer essas alterações. Então, isso foi feito na etapa 5. A etapa 6, então, é a parte da análise, então, da revisão bibliográfica, onde eu abordo um pouco mais o que é essa autoconstrução, para entender realmente o que a arquitetura bioclimática, né, vai contribuir para essa edificação, as estratégias, como que eu vou chegar nessas estratégias, que estratégias eu vou usar, quem que vai me nortear, quais são os programas. Daí eu fui atrás do programa Minha Casa Minha Vida, o programa Pro Moradias, que hoje é dentro do programa Minha Casa Minha Vida, assim como a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a NBR 15575, a NBR 15520, as leis municipais de Código de Obra, Plano Diretor, e a plataforma Projete, que me norteou para mim conseguir fazer as simulações, né? E eu consegui chegar nas estratégias mais passivas e de baixo custo e fácil aplicação. A plataforma Projétil, então, é uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente, junto com programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, onde ali a gente consegue fazer simulações, porque o Projétil hoje tem mais de 400 cidades e a gente consegue direcionar, no caso, eu consegui direcionar para Santa Maria, e a partir disso a gente consegue ter uma definição das estratégias mais adequadas voltadas para Santa Maria
e também uma relação das materialidades baseadas nas normativas que eu citei acima. E finalizando, então, na etapa 7, é realmente o estudo final, que eu lanço, então, essa cartilha, que está em processo, né? Lancei ela, já pude testar ela com moradores, com profissionais, fiz esse teste, é uma cartilha bem ilustrativa, com uma linguagem simples também, porque se eu quero também atender todos, né? Então, essa cartilha técnica é bem informativa. Falando na etapa 1, então, aqui eu trouxe o mapa da definição dos bairros. Os bairros, como eu falei, foi definida em função do meu co-orientador. A gente definiu, então, 4 bairros. São 4 bairros que são totalmente diferentes. O quilômetro 3, que é o que está sinalizado no mapa em azul. O Parque Pinheiro Machado, que é o que está sinalizado em verde. Nova Santa Marta em rosa, e o Nossa Senhora de Fátima, ele é um bairro totalmente central, né? E ele, apesar disso, existe uma residência onde eu vou contar mais adiante, que eles foram fazendo conforme os recursos dele, e se eles tivessem conseguido um profissional, daqui um pouco eles poderiam ter qualificado muito mais a residência, só que eles fazem conforme eles conseguem. A área laranja é a área urbana, então, de Santa Maria. Então, essa etapa 1 realmente foi a etapa que a gente fez a escolha e a definição dos bairros. Então, para mim conseguir avançar nas minhas pesquisas, eu precisava entender, né, o que é habitação autoconstruída, o que é arquitetura bioclimática, qual é o contexto climático do estudo, qual é o contexto climático de Santa Maria, quais as normativas e legislação que eu posso usar, né, para mim conseguir elaborar essa minha cartilha, assim como as ações prévias junto a habitações autoconstruídas que estavam sendo realizadas em Santa Maria, e alguns estudos preliminares para mim, então, começar a fazer toda essa análise. O interesse da minha pesquisa também foi muito em função da minha especialização que eu fiz em Porto Alegre, na Uniriter, e também pelo um cenário que eu vivi quando mais jovem, né, de um senhor que residia próximo da minha casa, e aquilo me marcou muito. E depois de formada, mais velha, isso veio muito aflorar, que ele morava numa residência bem precária, ele já era uma pessoa idosa e todo mundo gostava dele no bairro, e ele morreu congelado na residência. Eu lembro disso e isso ficou muito marcado. E então eu também tive esse desejo de, por que não? Sempre tive esse olhar, por que não qualificar? Hoje eu atuo como profissional, né? E também sou professora universitária da UBRA, por que não ter um olhar para essas pessoas que já tem essa residência, elas já moram ali, por que não, então, a gente fazer pequenos ajustes que contribuam para essas residências? Então, aqui falando da habitação autoconstruída, a autoconstruída, e olhando, assim, um panorama geral, o cenário da autoconstrução, a pessoa ela vai ter que ter um lote e ela vai construir a sua residência. Ou ela vai ter esse lote numa área de risco e a casa vai ser irregular, ou a área do lote vai ser regular, a construção vai ser irregular, ou a área vai ser regular, como esse caso que eu pude perceber no bairro Nossa Senhora de Fátima. O lote é totalmente irregular, mas a casa foi construída totalmente irregular, sem cuidar nenhum dos padrões, e a casa não trouxe conforto, porque é um dos relatos que os moradores me fizeram. Assim como a mão de obra, geralmente, desse tipo de habitação é mão de obra amiga, parentes, conhecido, a obra não termina nunca e não tem a presença, então, do responsável técnico. A qualidade das construções autoconstruídas podem ser comprometida por diversos fatores,
Isso me relata o Paulo Lemos, né? Que as casas elas iniciam com uma área e vão aumentando conforme as necessidades, conforme a família vai chegando, como filhos que voltam, irmãos que moram junto, então as casas vão crescendo desordenadamente. As modificações nas moradias ocorrem respostas, então, como eu falei, as mudanças na vida dos usuários. Em Santa Maria, dados mostram que uma parte significativa dos lotes urbanos é ocupada irregularmente, refletindo a realidade das autoconstruções. O crescimento populacional e a falta de opções habitacionais contribuem para que a população de baixa renda se estabeleça, então, em áreas de riscos irregulares, conforme dados do IBGE 2010 e IBGE 2021. Aí nós falamos de autoconstrução, mas de que forma a arquitetura bioclimática pode qualificar essas residências já autoconstruídas? É isso que eu queria trazer para a minha pesquisa. Então, a arquitetura bioclimática, ela vai se apropriar dos recursos naturais, né, que existem para garantir um melhor conforto e eficiência energética. Então, para os projetos bioclimáticos, devem ser fundamentais desde o início, integrando elementos como ventilação natural, vegetação para otimizar o uso de energia. Isso Pinto 2009. Já Lamberts enfatiza a importância das características bioclimáticas na aplicação de estratégias como a inércia térmica e o aquecimento solar passivo. Então, e quando a gente fala em arquitetura bioclimática, a gente pode também destacar essa questão de tamanhos de esquadria, orientação da esquadria, o quanto isso influencia significativamente o consumo energético, reforçando a necessidade de um planejamento cuidadoso e adaptação às condições ambientais locais. Então, a partir desse cenário, eu começo a entender um pouco mais sobre o que é a arquitetura bioclimática, o que é a autoconstrução, o que ela significa para Santa Maria, mas eu preciso entender o que o clima do estudo me mostra. Então, o nosso clima é subtropical, né? E são características com alta amplitude térmica, com verões quentes, inverno frio e chuvas bem distribuídas, que na verdade o cenário acaba mudando um pouco, mas esses dados são da Embrapa 2022, né? E esse clima é típico no Brasil, mais na região sul e partes do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde as massas de ar frias no inverno podem causar geadas e neve. Já o contexto climático de Santa Maria, então, onde a gente tem uma cidade que tem mais de 272 mil habitantes, com uma densidade populacional de 152,64 habitantes por quilômetros quadrados. As áreas de alta renda estão no centro e no leste, enquanto as de baixa renda estão mais nas periferias. O clima de Santa Maria é subtropical úmido, com verões quentes e invernos amenos. A umidade relativa varia entre 68% e 83% ao longo do ano. A temperatura média anual é de 19 graus, com janeiro sendo o mês mais quente, com 24,4 graus, e julho o mais frio, com 13,1 graus. Os ventos predominantes são leste e sudeste, e a sensação térmica muda conforme a densidade urbana e a topografia da cidade. Santa Maria tem variações na duração do dia, com cerca de 10 horas de luz solar em junho e 14 em setembro. Entre outubro e janeiro, a cidade recebe mais radiação solar, ideal para painéis fotovoltaicos, conforme dados do Projeto 2023.
A umidade varia muito ao longo do ano, com maior desconforto em junho. Em termos de conforto térmico, a cidade tem 24% do ano com condições agradáveis, 56% de desconforto é causado pelo frio e 20% pelo calor. As melhores estratégias para melhorar o conforto térmico são usar a inércia, a ventilação natural e o aquecimento passivo. Então, essas estratégias bioclimáticas para trazer esse conforto, eu cheguei a partir de simulações da cidade, através do uso da plataforma Projet, como eu já falei, onde ele recomenda essas estratégias bioclimáticas mais direcionadas para Santa Maria. Então, que é o que norteia as diretrizes do meu projeto: a inércia térmica, a ventilação natural e o aquecimento solar passivo. Quando a gente fala em normativas e legislações, né, eu fui atrás um pouco de entender como que é esse olhar para as questões de habitação. Então, a evolução das políticas habitacionais no Brasil, né, se dá desde os anos de 1960, destacando a criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH, em 1964. Daí depois a gente tem mais adiante o programa Minha Casa Minha Vida, né, que foi em 2009 e retoma, então, agora em 2023. Esses marcos mostram a trajetória das políticas habitacionais no país, focadas em reduzir o déficit habitacional e garantir moradia digna. Então, ali a gente pode ver em 1999, 2000, Morar Melhor, 2005, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, tem mais ou menos um mapeamento de todas as normativas que ampararam essa questão do déficit habitacional no Brasil. As normativas, então, que hoje estão atuando, vamos dizer assim, no cenário nacional, é o programa Minha Casa Minha Vida, que ele é voltado, então, para residências, unidades novas unidades habitacionais, mas também introduz inovações como requalificação de imóveis, financiamento para aquisição de unidades usadas e medidas direcionadas à melhoria habitacional no estoque já existente. O programa Pro Moradia é um programa que é dentro do Minha Casa e Minha Vida, que ele promove, então, algumas melhorias na produção de novas unidades habitacionais, mas também introduz inovações como a requalificação de imóveis usados e medidas direcionadas. Aqui também trouxe um pouquinho da assistência técnica, que realmente garante, né, famílias com renda de até 3 salários mínimos recebam essa assistência técnica pública, gratuita para os projetos de obra, regularização fundiária de suas moradias. A 15.575, né, que fala totalmente do desempenho das edificações habitacionais, promovendo, sobretudo, prioriza aspectos como conforto, acessibilidade, higiene, estabilidade estrutural, vida útil na construção, segurança e resistência ao fogo. A 15.575, ela dá as diretrizes para a gente conseguir medir, né, o quanto a gente consegue ter um aproveitamento da materialidade utilizada nessas autoconstruções, para que a gente consiga buscar esse controle nesse conforto e na qualidade da temperatura dos ambientes. Então, dentre os parâmetros indicados como requisitos, na NBR 15575, para avaliação do desempenho térmico, destaca-se a transmitância térmica, a capacidade térmica e dimensões das aberturas para ventilação. Então, essas são diretrizes que, a partir da
15, 520, onde diz que nós temos zonas climáticas, 8 zonas climáticas no Brasil, e que o Rio Grande do Sul se encaixa na zona climática 2, a gente consegue, então, perceber que a transmitância térmica para paredes, para as zonas climáticas, e a transmitância térmica nada mais é que a medida como que o calor passa pelo material, né? Então, ela dá os limites permitidos, né? Para esses materiais, tanto em relação à parede, cobertura e também quanto à capacitância térmica, que é a capacidade que o material, é a medida, né, da quantidade de calor que o material pode armazenar, então, assim como o percentual de abertura, né, adequado para os ambientes conforme a área do piso, né, de determinado ambiente. Aqui trazendo um pouquinho, então, da 15520, como eu falei, que define, então, a zona do estudo como zona climática 2, onde ele traz diretrizes e estratégias bioclimáticas para essa zona climática 2, onde ele fala que as aberturas para ventilação têm que ser médias, sombreamento das esquadrias permitir sol no inverno, coberturas leve isolada e parede leve. As normativas municipal também, que eu me atentei na relação aonde está posicionada essas residências, qual as zonas, quais os recuos, quais as alturas, qual a testada, qual era a mina do lote, será que essas residências elas estão fazendo a ocupação certa, não estão? Então, ter esse olhar para o local onde está inserida essas residências, que é a Lei Municipal número 117, de 26 de julho de 2018, assim como a Lei Municipal número 119, que é o nosso Código de Obras, onde ele dá todas as diretrizes para que as residências, né, as edificações, possam ser construídas com pé direitos mínimos, vão de ventilação, vão de iluminação, peitoris, aberturas paralelas ao vizinho, aberturas perpendiculares à divisória do vizinho, muros, alturas de muro, recuos laterais. E a partir de todos esses dados, eu utilizei, então, no decorrer de toda da minha pesquisa, tá? O uso da plataforma Projet, que me direcionou para tais estratégias bioclimáticas totalmente focadas para Santa Maria. Como eu falei, o projeto é uma plataforma, né, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente, tem os dados para mais de 400 cidades. A ferramenta ajuda a integrar os elementos bioclimáticos em projetos, reduzindo o consumo energético e maximizar o conforto. Em Santa Maria, o projeto foi essencial na formulação de estratégias passivas, fornecendo as simulações. Então, eu fui fazendo as simulações das materialidades e as análises de materiais construtivos para pesquisas em moradias autoconstruídas. Aqui, ações prévias. Aí, quando eu falo em ações prévias, também é um estudo que eu fui fazer justamente com o meu coordenador, que hoje desenvolve esses trabalhos comunitários, né? Realmente com uma rede de parceiros e voluntários, entender um pouco mais do cenário da autoconstrução em Santa Maria, e isso eu pude acompanhar ele por alguns meses. E ele realmente desenvolve essa assistência técnica para essas pessoas. Até tem muitos relatos que ele me fez, né, de pessoas, mas ele ajuda a qualificar essas residências. Os estudos preliminares, que eu fui em busca, então, de alguns estudos para entender um pouco mais. O primeiro estudo é habitabilidade na autoconstrução, é simulações e medições de campo. Por que eu trouxe esse?
Esse é totalmente um estudo onde eles utilizaram de aparelhos, né? Então, o estudo é análise o comportamento hidrotérmico da parede de alvenaria na fachada leste de uma casa unifamiliar autoconstruída em Santa Maria, no Distrito Federal, durante janeiro, utilizando simulações computacionais e medições em loco com sensores de temperatura e umidade. O estudo identificou altos níveis de umidade e grandes variações de temperatura dentro da habitação. Os resultados mostrados mostram que a construção não atende os padrões recomendados pelas normas brasileiras, sugerindo necessidade de melhorias na qualidade construtiva. Eu trouxe justamente esse caso, por quê? Porque eles utilizam de tecnologias para fazer esses testes, mas o meu objetivo era trazer algo mais dinâmico e passivo, que as pessoas mesmo pudessem ter essa informação sem o uso daqui um pouco desses equipamentos, né, para poder comprovar que realmente tem um problema no desconforto e que precisa ser feita essas melhorias. Depois eu trago mais 2 estudos, um de otimização do desempenho térmico de habitações autoconstruídas com o uso da gramática, que realmente esse estudo mostra que a gente conseguindo daqui um pouco distribuir os cômodos, distribuir as janelas, a gente consegue buscar mais conforto para esses ambientes, somente qualificando os ambientes internos. Então, aqui é uma foto de como eram os cômodos todos enclausurados, e aqui se criou, então, átrios, pátios, onde começa toda a residência, através de uma nova estruturação, ter essa ventilação, essa iluminação, esse conforto que antes não se tinha. No meu estudo 3, eu trago uma autoconstrução e processos autônomos, suas diferenças, fases e habitabilidade, qualidade habitacional. Também é o estudo de Farias, onde ele traz o estudo de 3 residências, onde ele mostra também essa questão da distribuição dos cômodos, da questão do uso de cores para trazer ambientes mais agradáveis e qualidade através de estratégias simples e fáceis de aplicação. Aqui tem fotos de antes e depois, de como era as residências, antes uma delas aqui, e como ficaria depois da reforma. E quando eu entro na questão dos resultados e discussões, então todas essas normativas, entender um pouco da autoconstrução, entender um pouco do cenário de Santa Maria, entender um pouco do cenário construtivo me ajudou muito. Então eu desenvolvo a minha cartilha, né, com as estratégias bioclimáticas passivas, voltada para Santa Maria, utilizando então a plataforma Project, onde a gente foca um pouco na inércia térmica para aquecimento, onde na inércia térmica para aquecimento é a capacidade dos materiais de armazenar e liberar calor lentamente, aproveitando a energia solar para manter os ambientes internos confortáveis. Então, em Santa Maria, essa estratégia funciona bem no outono e no inverno 49%, mas é menos eficaz no verão, com apenas 17% da aplicabilidade. Então, eu me detive na inércia térmica para o aquecimento, e isso eu vim estudar os materiais de todas as casas. Esses materiais eu fiz simulações no Project, a partir do levantamento e das observações que eu fiz. Então, eu fiz 34 testes de materiais de paredes externas, e quando eu falo na inércia térmica para aquecimento, eu me detive nos materiais construtivos que hoje se apresentam lá nas residências, paredes e coberturas, e a partir disso eu fiz 34 testes de opções de materialidade, sendo que somente 6 opções dessas
dariam certo para a situação atual que hoje lá se encontra. Então, a partir disso, eu desenvolvi para parede, cobertura, cor da superfície. Então, eu listei tudo o que envolve no cenário das residências, né? E consegui chegar numa tabela onde eu tenho a transmitância correta, o atraso térmico, a capacidade, onde que as pessoas podem comprar essa materialidade, qual a quantidade por metro quadrado, qual o valor. E isso eu fiz nesses 34 testes e tirei os 6 que mais se enquadram e que é o cenário que mais a gente encontra lá. A mesma coisa eu fiz para a cobertura, analisando o que mais tinha nos locais, né? Quais os materiais de baixo custo. Fiz a mesma análise e comparação, tanto para cobertura quanto para cores também. A questão da ventilação, quando eu abordo essa estratégia bioclimática da ventilação, eu cuido também essa questão, como que está posicionado essas esquadrias no local, qual é o vão de iluminação, qual é o vão de ventilação, o recuo da esquadria quanto à posição ao vizinho, como que ela está posicionada, né? Dimensão, posição e recuo das esquadrias. Quando eu trago a estratégia de aquecimento solar passivo, utiliza a radiação para aquecer os ambientes, né? O que a gente pode trazer para esses ambientes? Mais transparência para absorver esse calor para dentro dos ambientes. E o sombreamento, eu trouxe realmente essa questão da vegetação, o que a gente pode fazer para sombrear esses ambientes quando é muito quente. Então, eu trouxe a vegetação, mas também com o cuidado de que tipo de vegetação a gente vai usar para que no inverno, né, a gente consiga captar essa energia solar, mas no verão não. Aqui eu trago, então, uma tabela com as vegetações que eu pesquisei através de outros trabalhos, o posicionamento dessa vegetação, do que é feita a cobertura do pátio, de que tipo é feito essa cobertura. Algumas outras estratégias que também a gente poderia usar como sombreamento, que são os protetores solares, eu trago alguma coisa também. E aqui é uma análise observatória de tudo que eu encontrei lá, então eu consegui chegar nessa tabela, onde eu separei pelos quatro bairros, e ali mostra toda essa questão dos moradores, dos cômodos, quantos cômodos tem, quais ambientes, quais os materiais que está aplicado em cada ambiente nas residências, qual é a leitura que eu faço de casa por casa. Então, os loteamentos, a partir dessa análise exploratória, o loteamento Estação dos Ventos, então, é o primeiro que eu faço essa análise, ele fica localizada na parte leste, e eu faço essa relação nessas tabelas, nesses levantamentos, o tamanho da casa, como que é atestada, como é que é hoje os acabamentos, como que é os recuos, e a partir disso eu consigo começar a identificar e fazer um diagnóstico para mim poder direcionar que tipo de estratégias e materiais a gente pode usar para qualificar essas residências. Então, aqui, loteamento Estação dos Ventos, no quilômetro 3, como que é a disposição dos cômodos, como que a gente pode melhorar. Aqui eu trago uma planta também, ali onde fala se tem reboco, se não tem reboco, se está apenas no bloco cerâmico ou não está. Então, eu faço um diagnóstico de todas as residências. Também em questão de que equipamentos eles estão usando, como que é esses recursos, como que está chegando os ventos nesse local, e faço essa exploração e esse diagnóstico em todos os bairros. Nossa Senhora de Fátima, que é um bairro totalmente central na cidade de Santa Maria, que ele não está enquadrado nesses bairros de mais baixa renda, que nem o quilômetro 3, ele está localizado num bairro totalmente central e que a obra está sendo feita conforme os proprietários conseguem, tá? Então é um sobrado. O bairro Pinheiro Machado, da mesma forma, eu trago
como que é a disposição dos cômodos, como que está tudo disposto, como esse terreno está posicionado em relação à iluminação solar, como que os cômodos dessa casa também estão posicionados. Aqui no bairro Nova Santa Marta, da mesma maneira, então sempre tentando entender como que é a cobertura, né? Como que é a cobertura, tem laje, não tem laje, tem forro, o que foi usado de materialidade para construir, o que a gente pode utilizar. E a partir disso, então, eu consigo chegar numa tabela, né, das aplicações das estratégias passivas bioclimáticas, a partir desse diagnóstico, dessa aplicação dessas estratégias, eu consigo chegar num custo de quanto cada um tem que investir para qualificar a sua residência conforme as estratégias bioclimáticas que foi diagnosticadas que a gente pode aplicar para potencializar elas. Então, aqui eu separei nas quatro residências dos quatro bairros. Aqui tem o cálculo de argamassa, porque nas simulações eu pude comprovar o quanto o bloco somente exposto, sem uma argamassa e sem uma camada de pintura, o quanto ela não traz o conforto adequado e fica fora dos padrões normativos. Então, aqui eu pude listar argamassa, tinta acrílica, no teto, o que a gente vai usar, que tipo de telha, que tipo de forro, que tipo de esquadrias e o investimento. Então, esses valores que eu cheguei, que cada casa teria que fazer os ajustes, eu consigo ter em custos, que é isso também que os moradores questionavam muito. Nós vamos fazer essa aplicação dessas estratégias para qualificar, mas quanto que eu vou gastar? E aqui eu consigo também, eu detalhei tudo em relação a paredes, cobertura, qual a transmitância térmica, conforme as normativas, os atrasos térmicos. Então, eu consegui mostrar através dessa tabela o resultado da aplicação dessas estratégias bioclimáticas. Na minha análise qualitativa, então, eu entrevistei moradores, né, que residem nas residências, e a partir disso eu consegui entender um pouco mais como é a situação deles, o que levaram eles a construir e estar naquele local. O processo de elaboração da cartilha, então, eu desenvolvi a partir desses dados todos, né, que eu consegui coletar, e eu queria que eu conseguisse criar uma cartilha que fosse leve e mais visual, né, para ser dinâmica, aplicando essas estratégias que eu consegui identificar através desse diagnóstico da análise dessas casas. A cartilha, então, eu consegui já fazer alguns testes com ela. Eu consegui enviar questionários para profissionais, para os moradores, assim como eles conseguiram ter acesso a essa cartilha. E a avaliação da cartilha eu dividi em 3 grupos, que são os profissionais da construção civil, compostos por arquitetos, engenheiros e construtores. A maioria dos participantes achou a linguagem clara e as ilustrações de boa qualidade. Na aplicabilidade prática, 77,8% disseram que usariam ou recomendariam a cartilha. O grupo 2, que é composto por pessoas de diversas áreas, 80% acharam a cartilha clara e útil, 80% expressaram a intenção de aplicar o conteúdo em suas residências, e moradores das autoconstruções que eu desenvolvi o estudo, né, fui apresentar para eles. 2 participantes só eu consegui entrar em contato, todos concordaram que a cartilha foi útil e indicariam a outros, destacando a surpresa com informações novas sobre o conforto térmico e a eficiência energética.
Em geral, a cartilha recebeu avaliações positivas, com sugestões para aprimorar a compreensão e a aplicabilidade, a aceitação dos conteúdos e a intenção de utilização foram altas, indicando que a cartilha técnica pode influenciar práticas construtivas e promover melhorias nas condições de habitações. Aqui eu trouxe, eu deixei o link ali, depois eu posso abrir a cartilha, ela pronta. Eu fiz no Criator, que foi uma maneira fácil de ter essa cartilha também em formato digital, né? Além de poder ser impressa também. E aqui o que eu deixo da minha pesquisa é que a pesquisa, dentro do que eu buscava, o objetivo de estudar e propor estratégias bioclimáticas passivas para autoconstruções em Santa Maria, avançando o conhecimento na área de arquitetura e urbanismo, a análise do contexto da autoconstrução revelou suas características, desafios e o papel das normativas e os programas governamentais de apoio, as entrevistas com moradores e análise das construções permitirem identificar estratégias bioclimáticas eficazes e compreender as necessidades e limitações financeiras dos residentes. Foi desenvolvida, então, essa cartilha técnica com orientações práticas de baixo custo, que foi bem recebida pelos moradores, pelos profissionais da construção, oferecendo uma ferramenta útil para melhorar o conforto térmico e a eficiência energética das habitações. Essa pesquisa oferece informações, contribuições para aprimorar, né, as condições habitacionais e promover essa sustentabilidade em Santa Maria e essa identificação, essa forma mais rápida de identificar e diagnosticar uma residência autoconstruída. E era isso. Muito obrigada.